Recentemente foi divulgado pelo CENIPA o relatório preliminar do acidente da VoiPass. E uma das linhas de investigação diz respeito ao gelo acumulado durante esse voo e as condições meteorológicas severas. Então, para inaugurar essa série de vídeos sobre acidentes aeronáuticos aqui no canal, eu trouxe um acidente que aconteceu na Argentina e um dos fatores preponderantes foi o acúmulo de gelo. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar culpados ou que apenas um fator levou ao acidente. O intuito desse vídeo é mostrar o que se aprendeu com esse tipo de acidente para que ele não ocorra e isso leve a maior segurança de voo. O intuito também é mostrar que um fator só não leva a um acidente. Muitos fatores precisam ser desencadeados para que esse tipo de acidente aconteça. Então não acredite em alguém que fala que um acidente aeronáutico é por conta disso ou daquilo, que o erro foi do piloto, ou que foi só da companhia, ou que foi só da condição climática. Nesse acidente vocês vão ver, tintim por tintim, a sequência de eventos que levaram a essa catástrofe. Meu nome é Pedro Oliveira, eu sou piloto de avião e instrutor de voo, e eu vou contar toda a sequência de fatos desse acidente acontecido recentemente em 2011 na Argentina. E não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal antes do vídeo para que você receba toda semana o conteúdo da aviação. Como falei para vocês, esse acidente se deu em 18 de maio de 2011, lá na Argentina, e aconteceu com uma companhia aérea chamada Sol Líneas Aéreas Argentinas, que não existe mais, mas naquela época operava principalmente voos regionais, ligando cidades do país. O avião era um Saab 340 Alfa de fabricação sueca, que era um bimotor turbohélice para voos regionais. Ele tinha capacidade de transportar por volta de 20 passageiros. Tanto é que o acidente levou a 22 fatalidades, já contando os pilotos e a comissária de bordo. O voo saía de Neuquén para Comodoro Rivadavia, rumo à direção sul ali da Argentina para territórios bastante gelados naquela época do ano. O voo estava previsto para acontecer no nível de voo 190, ou seja, 19 mil pés. É uma região de voo justamente desses turbohélices para voos em rotas regionais. E até aí, nenhum problema. Só que esse também foi um fator bastante importante para o acidente, vocês já vão entender por quê. Primeiro eu vou falar um pouco das situações e o que os pilotos achavam que estava acontecendo. E depois eu vou falar da investigação e quais os fatores levaram os investigadores a chegar na conclusão do que aconteceu. Os pilotos estavam em subida para 19 mil pés, a altitude planejada para o voo. Acontece que no meio do caminho eles notaram uma condição de gelo bastante severa e qual eles não estavam previamente preparados para enfrentar. Com isso, eles notaram que se descessem, eles poderiam ter uma condição de temperatura melhor e desceram para 14 mil pés com a esperança de derreter aquele gelo. E nessa descida, eles notaram uma vibração intensa no manche. Eles então pensaram que o gelo tinha acumulado bastante nas hélices, fazendo com que elas vibrassem e também vibrassem o manche. E aliado a isso, eles começaram a perder bastante velocidade e, consequentemente, a sustentação, levando-os direto ao solo num voo em quase mergulho ali do avião. Uma condição bastante inusitada e difícil de acontecer. Então os investigadores ficaram realmente confusos com o que tinha acontecido. E agora sim, vamos para a investigação do voo. Por ser um voo noturno e a colisão ter acontecido numa área bastante remota da Argentina, uma espécie de deserto ali da Patagônia, foi difícil de chegar ao local. Então os investigadores só conseguiram chegar no dia seguinte por via terrestre e aérea. Por conta disso, os destroços já estavam bastante carbonizados com o fogo após o acidente, então dificultou um pouco mais esses trabalhos iniciais da investigação. Chegando lá, os investigadores se encontraram com uma verdadeira catástrofe e com os destroços bastante carbonizados espalhados por uma região de 200 metros ao entorno do ponto de impacto, o que levou já a pensar que foi um impacto com bastante velocidade. E o ponto de impacto gerou uma cratera de 5 metros de profundidade, o que também corroborou para essa tese. Por conta desse mergulho, dessa perda de sustentação repentina, os investigadores então recolheram as caixas pretas, que são o voice recorder, que grava a voz
dos pilotos, conversando entre eles e com o controle, e também um gravador de dados de voo, que grava tudo que os pilotos fazem na cabine, ligam, desligam ou movimentam, tudo fica gravado nessa outra caixa preta, vamos dizer assim como a altitude, velocidade que o avião estava. Por conta dessa repentina perda de sustentação, os investigadores suspeitaram que poderia ter sido um problema nas hélices, que elas pudessem ter quebrado ou se soltado durante o voo, que é um fator bastante preocupante. Então eles foram ver os relatórios da manutenção. E nesses relatórios constava, ou melhor, não constava uma das manutenções que deveria ter sido feita. Então eles foram investigar os destroços das hélices. Investigando os destroços e onde eles estavam dispostos na região do impacto, eles chegaram à conclusão que isso não foi um fator que levou ao acidente, porque as hélices estavam muito longe do ponto de impacto, o que indica que elas estavam em funcionamento enquanto encontraram com o solo. Se elas estivessem paradas, elas ficariam ali próximas dos destroços. Então esse não foi o fator e eles pularam para o próximo. O próximo fator, já conhecendo a região e as condições meteorológicas, seria justamente a meteorologia do dia do acidente. Os investigadores colheram os relatórios de meteorologia do país e viram que naquela rota estava prevista uma condição de gelo severo, condição que geralmente faz com que o voo não saia ou que ele precise ser desviado, o que é um fator normal ali de um voo desse tipo. Ele poderia ser desviado para outra rota, ou para cima ou para baixo. E as condições de gelo indicavam justamente a região que eles estavam voando, 19 mil pés. O que gerou uma estranheza muito grande. Por que eles não previram esse tipo de situação? Por que os pilotos não estavam preparados para isso? E eles chegaram a um fator bastante preocupante. O relatório entregue pelo despachante operacional da empresa não previa a condição de gelo severo, apenas uma condição de gelo leve a moderado, o que poderia ter sido evitado com sistemas anti-gelo da aeronave sem problema nenhum. Mas por que o despachante operacional, um profissional qualificado para avaliar essa situação meteorológica, entregou um relatório errado para os pilotos? Eles descobriram que no aeroporto de saída não tinha um serviço de meteorologia 24 horas. O voo aconteceu após esse serviço de meteorologia ter sido interrompido. Então o despachante operacional, ao invés de pesquisar por outros meios, ele leu um relatório desatualizado. A carta meteorológica que ele usou como referência estava com mais de 5 horas de defasagem. Então, realmente, nessa carta não previa gelo severo, mas na hora do voo previa. Apesar disso, mesmo tendo esse tipo de gelo, o avião contava com um sistema anti-gelo, pneumático e de aquecimento, o que poderia sim aliviar essas condições. Então, o que levou a esse acidente? Será que foi falha no sistema? Então, os investigadores voltaram ao gravador de dados de voo para ver se esse sistema estava ligado, se ele estava desligado, por que ele estava desligado. E eles descobriram que o sistema estava sim ligado e em funcionamento, o que gerou ainda mais estranheza. Se um sistema desse estava ligado, por que o gelo, por exemplo, não foi amenizado? Olhando todos esses dados, eles descobriram outro fator muito esquisito. O avião estava 30 nós abaixo da velocidade recomendada para aquela situação. Em situações de gelo, o avião deveria estar mais rápido para compensar os efeitos ali que o gelo pudesse causar nesse tipo de voo. E por que isso aconteceu? Então eles foram investigar outros sistemas do avião e verificaram um sistema crucial, o piloto automático. Esse avião tem 2 modos do piloto automático e o modo selecionado era o Vertical Speed, um modo bastante esquisito de ser acionado nessa situação de gelo, que eles deveriam estar mais rápido do que eles estavam. Nesse modo, Vertical Speed, ou seja, velocidade vertical, o piloto automático faz com que o avião suba o nariz e priorize a razão de subida, ou seja, que ele suba mais rápido em detrimento da velocidade. Então é comum que nesse modo a velocidade caia. Isso pode ser compensado com a aplicação da potência, coisa que não aconteceu nesse voo. Talvez pela situação de estresse, pelo acúmulo de gelo inesperado naquela região, o copiloto acionou esse modo errado, o comandante assentiu para que eles subissem mais rápido para talvez evitar essa situação de gelo e não aplicou a potência necessária, o que fez com que a velocidade caísse drasticamente. Apesar disso, eles continuaram a subida. Em determinado momento, eles nivelaram o avião e resolveram descer. Por que eles decidiram fazer isso? Em altitudes menores, as temperaturas são maiores. Quanto mais baixo, mais quente vai ficando. E a esperança é que eles derretessem o gelo em níveis mais baixos. Então,
foi solicitado pelo comandante essa descida. Então, o avião estava com o nariz para cima, expondo toda essa parte aqui da barriga do avião e o intradorso, ou seja, a parte de baixo das asas do avião. Isso também foi um fator que contribuiu para a perda de sustentação. O sistema antigelo dos aviões são concentrados normalmente no bordo de ataque da asa, na parte da frente da asa, na entrada de ar dos motores, que apesar de ser um turbo-hélice também tinha, no leme e no profundor. Porém, nessa condição de voo, nesse modo de piloto automático, os pilotos estavam com essa parte aqui exposta, e essa parte não tem proteção contra o gelo, que é a barriga e a parte de baixo das asas. Por conta disso, o gelo se acumulou em uma região sem proteção. Isso aumentou o peso da aeronave e prejudicou as características aerodinâmicas dessa aeronave. O ar começou a turbilhonar, vamos dizer assim, começou a não passar no fluxo que ele deveria nas asas do avião. E após esse acúmulo de gelo, aconteceu uma situação ainda mais esquisita, ainda mais bizarra. O manche começou a vibrar e os pilotos estranharam aquele movimento e acharam justamente que era o gelo acumulado nas hélices que estariam vibrando o manche. Porém, existe um dispositivo em alguns tipos de avião, principalmente os aviões comerciais e de linhas aéreas regulares, que se chama Stick Shaker, que é um dispositivo que avisa quando a velocidade está muito baixa e o avião está prestes a entrar numa condição de stall. O stall acontece quando o avião aumenta muito o ângulo de ataque para aquela condição de voo, para aquela configuração do avião, e o ar deixa de passar de maneira ordenada pela parte de cima e pela parte de baixo da asa. Com isso, a camada de ar que gera a sustentação, a velocidade dessa camada, ela descola e o ar deixa de passar do jeito que ele deveria passar aqui no avião. Então o avião perde sustentação, tende a descer o nariz. E isso foi justamente o que aconteceu. Porém, esse dispositivo, o Stick Shaker, ele vibra o manche para que o piloto sinta no tato e visivelmente que essa condição está se aproximando. Então ele avisa antes disso acontecer. Então por que os pilotos não reagiram a esse aviso? Porque eles interpretaram errado esse comando da aeronave. O certo a se fazer, ainda mais na altitude que eles estavam, era baixar o nariz do avião para que ele ganhasse velocidade, o ar voltasse a passar pelas asas e ele pudesse voltar a voar nivelado normalmente. Os pilotos tomaram a decisão errada. Com a vibração, eles acharam que era culpa da hélice e não de uma perda de sustentação e puxaram ainda mais o manche. Fazendo isso, a velocidade do avião caiu ainda mais, levando a uma piora na sustentação e não recuperação do stall, fazendo com que eles colidissem com o solo. Mas por que pilotos experientes cometeriam esse tipo de erro que é treinado, por exemplo, nas escolas e em qualquer treinamento dentro de uma empresa aérea para evitar esse tipo de situação de stall? Os investigadores foram então ao treinamento dos pilotos nessa companhia e eles descobriram um fator preocupante. Apesar da companhia disponibilizar treinamento para condições de gelo explicando como funcionam os sistemas anti-gelo do avião, eles não foram treinados para lidar com esse tipo de situação de acúmulo de gelo que os sistemas anti-gelo não suprissem. Então os pilotos sim, erraram na hora de identificar o que estava acontecendo, mas não foram treinados para enfrentar esse tipo de situação pela empresa. Então fica nítido que não foi só a condição meteorológica, não foi só a empresa, não foram só os pilotos que erraram. Todos esses fatores precisavam se alinhar para que um acidente aeronáutico acontecesse. No relatório final, a autoridade investigativa argentina recomendou que todas as linhas aéreas mudassem o seu tipo de treinamento e passassem a contemplar o treinamento para situações de gelo em que os sistemas anti-gelo não tivessem capacidade de suprir. Essas foram as lições aprendidas nesse voo e provavelmente não vão causar outro acidente pelos mesmos fatores. Um fator ou outro, claro que pode se repetir, mas essa situação é mais difícil de acontecer, ainda mais na Argentina agora, depois desse acidente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo de segurança de voo e de relatórios de acidentes aeronáuticos, comentem aqui embaixo quais acidentes vocês gostariam de saber e não esqueçam de se inscrever. Toda semana tem conteúdo aqui para vocês. Espero que todos tenham uma excelente semana. Vejo vocês na semana que vem. Abraço, galera!